Esse tripé do microfone não tem regulagem? Não. Pô, vocês não ligaram os microfones? Vai falar pra onde? Esse aqui tá ligado? Alô? Tem ar-condicionado total? Tem, mas não precisa. Porra. Deu? Podemos começar? Boa tarde, gente. Hoje a gente tá com os nossos convidados que são figurinhas carimbadas aqui no YouTube da Avante, não é mesmo? Somos. Que responsa. A gente tá em todas as plataformas, todos os canais da Avante. Inclusive sem ser convidado. Inclusive, quando não somos convidados, aparecemos atrás, assim, falando. E hoje a gente vai falar de um tema a respeito de tecnologia, carreira, para quem está interessado em ingressar na área e também para quem já está na área e quer obter mais informações, vindo de pessoas experientes. Não, esse foi eu, o Fernando. Eu imaginei. Rafa, como que surgiu o teu interesse por tecnologia? Como que você começou com tudo isso, né? Então, comigo foi bem engraçado. Começou mais cedo. Começou bem cedo. Eu sempre tive contato com computador por causa do meu pai. Então, eu sempre tive contato com tecnologia. Então, eu sempre fiquei mexendo, fuçando no computador, desinstalando o programa, esse tipo de coisa. E quando eu fui crescendo, eu fui acabando tendo mais contato. Então, eu tive meu primeiro computador e tudo mais e tal. E quando eu entrei no ensino médio, eu tive a oportunidade de fazer o ensino médio com técnico no Senai. Então, aí foi de vez quando eu entrei no mundo de programação mesmo, né? Mais do que tecnologia no geral. Mas tu optou por fazer um técnico de desenvolvimento já? Isso, foi. Quando eu vi que eu tinha essa possibilidade, eu nem pensei duas vezes, porque era a oportunidade de aproveitar meu tempo e fazer alguma coisa que eu sempre tive curiosidade pra ver como é que era. Legal. E tu, Fernando? Era 1903, o Titanic tinha acabado de afundar. O homem tava tentando ir pra Lua. Isso foi quando eu comecei. Não, o primeiro contato com tecnologia foi mais ou menos ali por 97. Foi quando a minha madrasta comprou um computador pra passar o tempo. A gente morava num sítio pra jogar paciência, literalmente. Legal. E aí foi o meu primeiro contato. Mas naquela época, o que acontece? Já era a profissão do futuro, saca? Tipo assim, todo mundo falava que informática era a profissão do futuro. Se falava informática, né? A gente falava, fazer um cursinho de informática. Era tá programação, Pacote era mexer com Office. o computador. mexer com computador. Planilha. Literalmente, os cursinhos de informática era isso. Era, tipo, básico de mexer no Windows e básico de sistema de Excel, Word, etc e tal. E aí, naquela época, meu pai, tipo, todo mundo ouvia essa questão que é o negócio do futuro, me colocou num cursinho de informática. Então, eu fiz um cursinho de informática lá. E aí, beleza, ali passou, eu fiquei bastante tempo, assim, só tipo, usava o computador por baixar música, Por diversão, entrar né? no Mirk, na época, que era o bate-papo que a galera usava e tal. Mas só depois, assim, que eu fazia Kung Fu, eu participava de campeonato Kung Fu e eu comecei a ler muito sobre o marketing. E eu comecei a ver que para você conseguir patrocínio, você teria que expor essa marca das pessoas de algum jeito. Então, na época, o que eu pensei assim, cara, o jeito que tem é eu fazer um site para colocar a marca dessas pessoas no meu site. Então, eu vou para campeonato, faço foto, vídeo, sei lá, whatever, e coloco no site e exponho a marca das pessoas ali. Um blog. Obviamente... Tipo um blog. Não, cara, nem se falava em blog naquela época. Era um site. Tá. Um site. Então, tipo, o que na época tinha? Tinha os geradores de site, como se fosse Um Wix da vida. o predecessor do Wix, saca? Tipo sim. assim, que eram uns programas que tu instalava na tua máquina e gerava as páginas HTML. Ah, tá. Entendeu? Aí, tipo... Aí, cara, aí engraçado, porque eu estudava muito sobre marketing, aí, beleza, decidi que eu tinha que fazer um site. Aí comecei a estudar muito sobre como fazer um site. E aí comecei, assim, com aquela primeira busca no Google, como fazer um site, sabe? Tipo assim. E aí caía muito na época, vocês não vão lembrar disso, que era o Baixa Aqui e o Super Downloads, que era site que você baixava apps. Eu lembro, na real. lembro disso. Você pegar o final, talvez, né? Tipo, Assim, sim. E naquela época era assim, tu queria um programa de computador, era ali que tu achava, entendeu? E aí caí lá, comecei a estudar e tal. Só que eu nunca ficava satisfeito, eu sempre achava que ficava porcaria aqueles geradores, tá ligado? Então, tipo, eu queria... Pô, sei lá, eu olhava o site da Nike, eu olhava o site da Adidas e tinha aquilo como referência, entendeu? Sim. E aí eu queria fazer algo igual aquilo. E o gerador de site não rolava, né? O gerador de site era um HTMLzinho bem básico. E aí, cara, eu clicava com o botão direito nos sites e aparecia Flash Player. Aí eu pensei, cara, então eu quero programar Flash. Tu vê que eu queria programar Flash porque eu nem sabia que Flash não era uma linguagem, então eu achava que era, né? Quero programar Flash pra ficar o site bonitão igual da Adidas e da Nike. E, cara, me dá uma nostalgia falar essas paradas. E aí, tipo... Cara, e aí eu comecei a estudar Flash. Baixei o Flash, comecei a estudar e tal.
E aí um dia eu chego, assim, na academia e falo pro cara da cantina assim, cara, tô aprendendo a fazer site e tal, pá. E ele assim, cara, eu fiz um curso de webmaster, na época se chamava. Eu fiz um curso de webmaster. E aí eu tenho todo o pacote da Macromedia na época, era antes de Adobe comprar a Macromedia. Eu tenho todo lá, Dreamweaver, Fireworks e tal. Eu vou trazer o CD. Mas sabe aquela coisa que eu achei que ele nunca ia trazer? Tá ligado? Cara, no outro dia eu tava lá e ele tava com o CD, assim. Só que foi, assim, transformador pra mim, porque, assim, eu não falava inglês na época e era um Macromedia em português. E tinha toda a documentação ali. E, inclusive, no Dreamweaver ensinava o que era um servidor web, o que era PHP, o que era MySQL, como... Era uma base de programação web, assim, sabe? E os meus primeiros passos de programação foi com a documentação da Macromedia, cara, assim. Aí dali pra frente, tipo, veio várias coisas, mas a introdução Sim. foi assim, sabe? Legal que, tipo, é bem diferente o início de cada um, né? Eu comecei através de um programa de incentivo à tecnologia. O Rafa começou por incentivo dos pais ou por interesse próprio, por curiosidade. E tu foi meio que... Necessidade, né? Tipo, eu queria fazer algo, assim, eu queria atingir um mas também, objetivo. tipo, como seu pai meio que... você tem que fazer um curso de informática. Aquele início ali foi um pouco obrigatório, e depois que surgiu a curiosidade e o gosto, né, pela coisa. Eu até acho que, de qualquer forma, assim, o destino seria um pouco esse, por causa que, tipo assim, naquela época já tava todo mundo meio que, assim... Já tava virando modinha. Tal. Talvez ajudou, porque eu acabei tendo, pra minha geração, eu tive contato bem cedo com o computador. Então, tipo assim, eu tenho 34, eu tive contato com o computador ali com 7 anos de idade. Entendeu? Meus amiguinhos, assim, não tinham computadores, entendeu? Tipo, onde eu morava e tal. Então, eu tive um contato mais cedo. Entendi. Mas acabou que, assim, o que me gerou, assim, a questão da programação não foi pensando em profissão, que hoje é natural. Hoje em dia tu pensa, quero carreira, porque é uma boa carreira, etc, etc. Sim. No meu caso, foi por necessidade. Sim. Até os 18 anos de idade, eu jurava por tudo que era mais sagrado que eu ia ser professor de Kung Fu. Eu me formei como professor de Kung Fu, eu fiz 10 anos de Kung Fu, entendeu? Tipo assim, então... Sim. Eu ia ser professor de Kung Fu. O site era só um instrumento pra mim. E aí acabou se tornando uma profissão, então. Sim. Eu acho que quando a pessoa fala de programação, de tecnologia, principalmente eu, na época, eu não via como uma profissão em si. A gente vê muito, tipo, como um hobby ou como um hacker, sabe? Pessoa que ficava só mexendo, assim, por curiosidade. Mas, a partir de qual momento que vocês pensaram que isso poderia ser uma profissão para vocês? Que vocês decidiram que iam trabalhar nessa área e procuraram saber como, ou se envolveram com isso? Comigo foi meio natural, assim, foi durante o curso técnico ali, porque eu sempre gostei muito de estudar. Então, tipo, eu tinha matéria, eu ia pra casa, eu ficava estudando um monte, descobria um monte de coisa, assim, e tudo mais. E daí um dia, eu sempre fui de fazer site, por projeto pessoal, assim, fora só Por da hobby, escola. né? Por hobby, E daí um dia, conversando com o coordenador da faculdade na época, ele falou, não, porque tu já tem perfil pra fazer estágio e coisa, mas eu nunca tinha pensado. Tipo, eu tava estudando, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Aí ele falou, não, já tem perfil pra fazer um estágio, pra começar alguma coisa. Eu falei, sério? Será? Tipo, começar assim? Aí ele falou, e eu nunca tinha parado pra pensar como que era trabalhar mesmo com tecnologia, porque era um hobby, era uma coisa que eu fazia no meu tempo livre, e daí ele falou, não, tu pode começar, tu pode entrar numa empresa, aí tu começa como estagiário, vai ter todo aquele caminho, vão te ensinar como que faz e tal. Eu falei, olha, beleza, vamos fazer. Tipo, Abriu os teus olhos, né? porque era também um jeito de eu me desafiar a fazer alguma coisa nova. Sim. Porque naquela época eu já tava ficando estagnado, porque eu já tava acompanhando o curso, então era isso, era só seguir. E assim, era um desafio novo. Eu falei, olha, legal. E foi daí que eu comecei a procurar o estágio. Sim. Foi a partir dessa conversa. Eu também descobri a profissão. Eu também não comecei pra, tipo, pensando em carreira, assim. Dentro do próprio Kung Fu, tinha algumas pessoas que faziam, na época, ciência da computação. Só que pra mim, aquilo era um negócio muito distante. Era como tu me falar hoje, assim, Fernando, tu pode ser um cientista da NASA. Sério, pra mim, a proporção... Hoje em dia é mais fácil, mas naquela época era muito assim, saca? O cara que era programador era, tipo assim, sei lá, parecia muito distante, tá ligado? E aí, tipo, eu comecei a tirar algumas dúvidas com um camarada que fazia Kung Fu comigo, que era cientista da computação, trabalhava numa empresa, o Felipe Durante. Encontrei ele no final de semana retrasado, cara. Olha só. E aí eu comecei a tirar algumas dúvidas com ele.
Cara, um dia eu lembro assim como se fosse hoje, assim, eu tava passando e pra ir pra sala do Kung Fu, tu passava na frente das esteiras da academia, assim, e ele tava na esteira, ele me chamou e falou assim, cara, tem uma vaga de estágio lá na... Eu tava no 2º grau ainda, tava terminando o 2º grau. Tem uma vaga de estágio lá na CIA Soft, não quer tentar? Eu assim, tá louco, cara? Eu li um livro. Eu comprei um livro de PHP e li um livro. Eu nunca trabalhei, nunca estudei. Eu fiz um sitezinho de Kung Fu, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas nunca me passava pela minha cabeça, assim, aí... Sim. Só que já era uma época que eu tava, assim, tipo, terminando ali a adolescência, já começas a querer ter uma grana, né? Não só o que a tua mãe te dá, aquela história toda, tal. Então, assim, me balançou, tá ligado? E se pagava muito bem já desde aquela época. Já era muito diferente. Pra vocês terem uma ideia de proporção... durante a minha adolescência ali, nos meus primeiros empregos ali, eu ganhava R$280. Trabalhava 6 horas. Eu trabalhava limpando o scanner industrial, que são os scanners gigantão. Esse trampo lá me pagava R$600, 4 horas como programador. Olha a diferença, tipo, mais do que o dobro para trabalhar 2 horas a menos por dia, tá ligado? Era muita diferença, muita diferença. Logo depois eu tava ganhando R$800, cara, naquela época era muita grana. Tipo, há quase 20 anos atrás, assim, pra um adolescente, cara, era muita grana, tá ligado? Sim. Já era em real? Real. Só uma dúvida. Só uma dúvida. Já era Cruzeiro real. Eu demorei pra entender a piada também. Não, e tu ia responder assim, é real. Não deixa de ser uma dúvida real. Cara, tipo, real de 94, né? Isso sim, aí a gente tá falando já 2004. 10 anos depois. Foi o ano que o Rafa nasceu? Foi o ano que eu nasci. Meu Deus do céu. E aí, tipo assim, cara, e eu fiquei meio relutante em ir lá, porque tinha que fazer prova. Tipo, tinha que fazer uma prova. Resumo, eu fui, depois de relutar, assim, no sentido, cara, não sei se eu vou ser capaz e tal. Eu fui, eu lembro que era, tipo assim, umas 10 pessoas. Eu fiquei, tipo, em terceiro, assim, tá ligado? Só que como o Felipe era meu amigo, ele conseguiu a vaga. Justo, sempre mais fácil. E, cara, e aí eu entrei ali, e ali foi uma escola, cara. Foi assim que eu comecei, de fato, assim. E aí, cara, a diferença de... Na época, pra ter uma ideia, eu queria ser professor de Kung Fu e eu queria fazer educação física. Eu tinha uma namorada que era professora de educação física na academia, ela ganhava R$220. Então, tipo assim, começou a grana acabou me puxando pra carreira de desenvolvedor, não vou mentir, assim. Isso atrai muita gente, né? Claro que assim, eu já tinha o gosto, eu sempre fui uma pessoa que gostei de entender como as coisas funcionam e de construir coisas, ou seja, eu sou uma pessoa que gosta de Lego, entendeu? E aí acabou unindo com a questão financeira e eu nunca mais voltei atrás. Sim. Tipo, engraçado como o Lego tem relação, né? Vocês já brincaram de Lego? Vocês brincavam de Lego? Sim, era legal, né? Montava os prédios de Lego também, eu acho que quem gosta de Lego, quem gosta desse jogo, tipo assim, de quebra-cabeça, todo mundo tem um sinalzinho que você gosta desse tipo de coisa, assim, de montar pensar, coisas, né? Tipo, quebrar a cabeça. Tem que pensar. Eu acho muito louco, porque, tipo, a relação do Kung Fu com a programação, tipo, nada a ver. Mas deu nesse resultado, então é super incrível, né? Mas eu vi várias pessoas, desculpa te cortar, que começaram, assim, que tinham um problema, tipo assim, no sentido assim, o cara, ele tinha... Eu vi um cara, eu até trabalhei com ele tinha uma lojinha de informática, loja de informática no sentido de formatar PC, esse tipo de coisa. Ele queria porque queria fazer as coisas dele lá de site, tal, vivia tentando contratar programador, nunca dava certo, ou nunca tinha grana suficiente. Ele começou a estudar para fazer a própria loja da coisa. Depois o que aconteceu? Largou a loja e virou programador. Acontece bastante, cara. Tipo isso. Que é o meu caso, era Kung Fu, mas é a finalidade, entendeu? Sim, é que são coisas meio que distantes, né? Por isso que eu fiquei, nossa, que diferente, né? Mas quando eu comecei... a pensar em mercado também foi bem assim, foi bem natural, sabe? Eu participei do programa, ganhei, né? Teve uma repercussão muito grande na época. Eu falei sobre isso no podcast passado, então se vocês quiserem ver, volta um pouquinho. Mas, enfim, eu ganhei, aí teve essa repercussão, comecei a fazer um curso de programação básica e foi aí que surgiu uma oportunidade de jovem aprendiz. Então, assim, é um pouco menos que estágio, né? Mas era uma introdução. Quando me convidaram, tem uma vaga de jovem aprendiz aqui, você quer participar, quer tentar? Eu fiquei assim, meu Deus, eu posso ganhar dinheiro fazendo isso? E era super bem pago para um jovem aprendiz, era assim, uma coisa bem acima, sabe? E eu me senti super atraída pelo dinheiro, com certeza. E também porque eu gostei daquilo, sabe? Aí eu tive essa experiência de jovem aprendiz e vi, não, é isso que eu quero. Foi assim, tipo, naturalmente aconteceu, sabe? Hoje eu acho que o caminho vai ser mais esse teu caminho, assim, sabe? Tipo assim, de uma pessoa que tá ali estudando, tem essas oportunidades. Na minha época não tinha muito, sabe assim, era muito focado em faculdade na minha época. Sim. Tu queria ser um programador...
Cara, alguém não fazer faculdade naquela época foi uma época que as faculdades, assim, estavam bombando no Brasil, principalmente as particulares, entendeu? Sim. Então, não fazer era Sim. quase não era uma opção. Tinha eu e mais outra pessoa, ou duas, que não fazia faculdade, que programava na empresa. Sim. O resto era todo mundo da área de ciência da computação. É. Já tocando nesse assunto, para aproveitar para falar para as pessoas que têm curiosidade de começar a estudar na tecnologia, porque, por exemplo, para você ser um médico, você precisa fazer uma faculdade de medicina. Agora, para você ser um programador, é realmente necessário fazer uma faculdade ou fazer algum curso? Qual que é a melhor alternativa? Você paga um curso online, um presencial? O que vocês acham? Rafa, fala tu que és uma pessoa Eu que faz também faculdade, sou, na verdade. pós-graduação. Eu sou porque eu comecei antes de terminar o ensino médio. Então eu comecei a trabalhar com programação antes de terminar o ensino médio, então eu não estava nem pensando na faculdade ainda. Uhum. Eu comecei a trabalhar no meio do terceiro ano, e daí quando eu terminei o terceiro ano, que eu consegui ter 8 horas livres, daí eu comecei a trabalhar como efetivado, mas eu era estagiário na época. Uhum. Mas eu já comecei na área antes de ter faculdade, antes de ter o diploma do meu técnico concluído até na época. Então, eu tô fazendo porque, como eu falei, eu sempre fui muito curioso, Porque senão tu é expulso de casa. talvez, vamos deixar isso baixo, mas eu sempre fui muito curioso, então eu gosto de estudar coisas diferentes. Então, eu acho mais legal do que a matéria de programação, a matéria de, sei lá, compiladores, entender como funciona um computador. Mas Sim. é mais do meu perfil, então, tipo, eu acho isso legal, eu quero estudar isso. Porque se fosse para trabalhar com programação, até o momento atual eu não vi necessidade na minha carreira, assim, de ter uma faculdade para ter uma oportunidade diferente. Se você estuda, você tem um conhecimento, você tem a experiência que você precisa, hoje em dia é muito... Não sei nem se chega a ser obrigatório em algum lugar, né? Hoje em dia é muito Eu relativo. sinto isso também, que não tem esse pré-requisito, né, numa vaga. Tipo, não tem a mínimo formação, graduado em tal curso, né? Hoje em dia tu pode fazer um curso pelo YouTube, né? Sim. As grandes empresas, tipo Google, Facebook, Amazon, já faz alguns anos aí que eles já falaram que eles não cobram mais curso superior, né, para desenvolvimento. Então já não é mais um pré-requisito. Eu acho que quando a gente fala de programador, desenvolvedor, ou o nome que você queira dar, a gente está falando de uma área já muito ampla, não é só aquela pessoa que faz aquilo. Então depende o que você vai desenvolver, o que você vai fazer. Talvez, se você for trabalhar como um cientista da NASA desenvolvendo foguete, talvez você tenha que ter uma baita base teórica, acadêmica, que vai te ajudar. Ou talvez, se você for trabalhar construindo compiladores, né? Então, assim, o mundo da informática, ser um desenvolvedor hoje em dia, abrange, assim, uma gama de possibilidades gigantescas. Então, eu acho que sim, deve ter determinadas coisas que a faculdade vai provavelmente te embasar para essas coisas. Mas, por outro lado, tem um monte de coisas que não tem essa necessidade de você ter uma faculdade, pelo menos para iniciar. É o nosso mercado, por exemplo. A gente pode muito bem hoje, através do YouTube, sem comprar nenhum curso, se você não quiser, aprender a programar e conseguir um trabalho como a gente faz aqui na Avante ou diversas outras empresas de desenvolvimento de software, entendeu? Sim. E depois que aconteceu a pandemia também, né, surgiu muito esses cursos online, entrou muito em alta isso, né? Hoje em dia, a maioria das faculdades é EAD, muito curso online, né, Muita certificação online, né? O Google, ele tem não se tornou mais programa de certificação que substitui a faculdade. Então, assim, o Google, ele tem certificação, por exemplo, para suporte de TI. Então, você faz ali uma certificação que vai durar de 6 meses a 1 ano, e para eles é equivalente, exatamente igual a uma faculdade X lá. Eu não sabia disso, mas isso é legal. Eles têm uns programas Os deles. cursos, eles são muito mais voltados para assim, para algo específico, isso é legal. Então, às vezes, assim, se você quer só começar na carreira, você quer aprender a fazer uma página web. Você já vai entregar valor fazendo uma página web, de repente fazendo landing pages, etc e tal. Então, você vai e faz um curso específico para aquilo, não quer dizer que você vai ficar estacionado naquilo. Depois você pode procurar evoluir, né? A faculdade pode ser um complemento também do seu conhecimento. Pode ser uma especialização, pode ser... Exatamente. Um aprofundamento. Mas aí, como eu falei, se de repente você quer trabalhar no mundo acadêmico, você quer engrenar numa carreira acadêmica, beleza, o papel é esse mesmo. Caso você queira um título de engenheiro, você faz engenharia da computação ou Isso, afins, você vai precisar de uma faculdade. Eu super entendo quem faz, mas eu também não acho que é pré-requisito, entendeu? Para você começar. Hoje, qualquer um pode começar pela internet. Sim, a tecnologia é uma área muito ampla também. E dinâmica, né? Então, muitas vezes, assim, cara, 5 anos já nasceu e morreu quantos frameworks, quantas linguagens. Sim. Pois é. Tá o tempo todo mudando, né? Então,
É importante sempre ficar antenado. Há 5 anos atrás, o React não tinha a força que tem hoje em dia. Não tinha. E talvez daqui a 5 anos, ou nem tanto isso, talvez daqui a 2 anos, o React já não tenha mais a força que tem. Já está começando a ter bastante concorrente. Então, não estou dizendo que a faculdade não é importante, mas para alguns aspectos ela talvez até perca nessa velocidade, né? Nesse dinamismo da tecnologia. Eu acredito que os cursos mais antigos, eles talvez sejam, não um tabu, mas talvez seja um problema falar isso, mas eu acredito que os cursos antigos, como ciência da computação, ciência de dados, não, é sistema da informação, esses cursos que são muito antigos, que é de 4 a 5 anos, e são matérias tipo algoritmo, binário, são umas coisas assim, que não, hoje em dia não tem tanta necessidade, sabe? Você fazer 5 anos de faculdade, 4, né, para 5, e ver essas matérias que são bem antigas, que hoje em dia a gente não utiliza, né? A gente nem vê isso hoje em dia, né? Então, no dia a dia. Então, é que assim, você utiliza, mas não diretamente, né? Porque tá abstraído para você, né? Então, assim, para quem for criar aqueles frameworks que tu utiliza, para essas pessoas é importante. Faria sentido, né? Mas, no meu contexto, assim, de vida, não faria sentido, entende? Porque eu não trabalho com isso, eu não preciso disso. Eu posso ver um vídeo sobre isso, eu posso fazer um mini curso rapidinho de, sei lá, 3 meses. Não preciso fazer uma faculdade de 5 anos, sabe? E entra naquilo que eu falei, a amplitude da carreira, né? Tipo assim, talvez o cara que constrói os frameworks precisa, mas tu que só vai utilizar o framework não precisa. Então, não é para todo mundo. Não quer dizer que todo mundo é obrigado a fazer. E teve uma coisa que eu descobri fazendo a faculdade, que eu percebi, assim, que eu nunca tinha reparado, mas faculdade de programação não é para te ensinar a programar. Então, ciência da computação, ciência de dados, enfim. Aprender a programar, aprender uma linguagem lá dentro vai ser a coisa menos importante que você vai aprender. Então, você vai aprender, por exemplo, no começo, Python para a lógica da programação. Depois você vai aprender SQL para banco de dados, enfim. Isso é o menos importante da faculdade. Porque as linguagens vêm e vão, o framework muda, tu aprende Spring, depois tu vai para Node e vai pulando de um para o outro. O mais importante são as outras matérias. Então, dentro de uma faculdade, algoritmo vai ser mais importante que Node. Porque tu sai lá e tu vai trabalhar com outra coisa, o que tu vai aproveitar é a matéria de algoritmos e tudo mais. Então, faz bem mais sentido essas coisas mais teóricas do que práticas. Eu acho que aí talvez, aí pode ser um tema legal agora pulando o muro e estando do outro lado, assim, como defendendo a faculdade, no sentido que talvez a gente enxergue errado, a gente acha que é uma faculdade de programação, mas nunca estava escrito em lugar nenhum que era uma faculdade de programação, né? Exatamente. Quando você pensa em engenharia da computação, você tá lá para ser um engenheiro computacional. Exatamente. Você vai aprender muito forte matemática, a própria teoria computacional, etc, etc, etc. E eu acho que a gente escolhe mal achando que vai ser uma faculdade de programação, sabe? Tipo, Sim. Eu percebi isso quando eu comecei. Eu comecei pensando em uma faculdade de programação. Então eu fui logo na grade curricular, falei, quando que eu vou ver programação? Quando que eu vou ver Node? Quando que eu vou ver React? E também entra a questão que, como é uma roda, né, sempre tá girando, não faria sentido entrar numa grade curricular de uma faculdade. Isso. React, por exemplo. Justamente por essa volatilidade que a gente tava falando de que hoje existe, amanhã não existe mais. Exatamente. E é isso que cria essa sensação das faculdades serem antigas e antiquadas. Por outro lado, tem você vai estudar na faculdade, por exemplo, tipo máquina de estados. Sim. Que é o que eu acabo o React usando. Exatamente. Mas aí planos, também tem outra opção, tem outro lado da moeda, que é a graduação, o bacharelado e o tecnólogo, o técnico, né? A gente tem o curso técnico, que é justamente isso. É uma coisa rápida, mercado de trabalho, mais voltado à linguagem, não tanto teórico. Que aí é o que vai te ensinar a programar talvez mais rápido, né? Ele vai te ensinar a programar mesmo, pra você sair sabendo fazer um projeto. Pra você entrar no mercado de trabalho, né? Esse é o intuito. Tem uma coisa que eu tava lendo um livro uma vez, que não tinha nada a ver com programação em si, mas falava um pouco, porque esse negócio do fazer faculdade ou não é exclusividade nossa da tecnologia. Muitas áreas têm esse debate. E ele falava que, eu acho que, cara, era alguma coisa relacionada com o Roberto Justus, tá? Eu não lembro, assim. Eu não sei se era dele e tal. Mas uma coisa que me fez parar pra pensar, que ele falava assim, uma das coisas legais da faculdade não é só o que você aprende lá, mas o network que você faz durante os seus 4, 5 anos que você está lá. Então ele falava assim, hoje, cara, muitas das pessoas que estudaram comigo, um é gerente de tal coisa, o outro é um especialista em tal outra, o outro é o CEO, o CTO, etc. Então hoje, quando eu quero alguma coisa, eu tenho ali meia dúzia de pessoas que eu fiz aquele network lá na minha faculdade, que eu consigo entrar em contato e fazer um negócio e avançar um processo. E quando você está assim,
à frente de negócios e tudo mais, cara, o network é muitíssimo importante. Sim. Então, isso foi uma coisa que me tocou. E uma outra coisa que me tocou também é que ele falava sobre o processo acadêmico, o método acadêmico. Que é aquele método de você ter uma metodologia, você testar hipóteses, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa que a faculdade talvez te ensine, que, tipo, que eu vejo que muitas pessoas têm déficit, sabe? De, tipo assim, você tem um problema, como é que eu quebro aquilo em pequenos problemas, como é que eu testo hipóteses, como é que... E isso a faculdade, ao longo do curso, ela te ensina também. Então, eu acho que tem os dois lados, entendeu? Da moeda, entendeu? Eu acredito também que voltar da faculdade também, né? É muito mais fácil uma pessoa conseguir finalizar o curso na facul quando você não entra no mercado. Porque depois que você entra no mercado e trabalha com aquilo no dia a dia, pra você ver a teoria é foda, né? Você se sente muito distante, né, do negócio, né? Porque, às vezes, o que tá sendo passado na teoria não é o que acontece na prática. Então, né? Uma coisa, isso é uma coisa, e uma outra coisa que aí é uma crítica minha, principalmente às faculdades públicas, é você não consegue trabalhar, né? Porque aí, tipo assim, os caras quebram a tua grade, assim, é uma aula à tarde, uma aula de manhã, uma aula à noite. Aí, tipo assim, eu costumo dizer aí, aqui já entrando quase uma crítica social. Faculdade pública é pra rico, cara. Mas Porque, tipo assim, o cara que depende de trabalhar e estudar, ele não consegue, porque emprego nenhum vai te liberar 2 horas à tarde, 1 hora de manhã, 1 hora à noite, cara. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, poxa... Ou então, eu já sou assim, já que é pro cara não trabalhar, então pega um curso de 5, transforma em 2,5, fica 2,5 sem trabalhar e depois, né? Exatamente. Agora vai ficar 5 anos naquele... Foi isso que me fez desistir de ir pra uma faculdade pública. Eu já tinha olhado, já tinha escolhido os cursos, mas quando eu vi a grade de horários, eu desisti, porque eu não... Eu já tenho um trabalho, eu já faço alguma coisa e eu também não tava a fim de abrir mão da minha vida, então, da semana inteira pra ficar dependente dos horários de algum curso que tu vai abrir mão da não tua vão ter uma independência financeira. Só além de isso. Imagina a situação pra quem que realmente precisa trabalhar pra estar estudando, né? Então, Isso é isso que eu quero dizer, não tem como. Primeiro que assim, né, pra você passar numa universidade pública, você tem muita grana pra fazer o cursinho pré-vestibular antes, né? Pra conseguir Já começa aí a história, né? Mas sabe uma coisa que vocês duas estavam tocando no começo? A questão da exigência de ter ou não uma faculdade. Eu acho que é aí que pesa. Tu já tá cansado, já tá com o negócio todo quebrado ali no sentido de horário. Já é uma dificuldade. E aí você começa a ver que, cara, o meu emprego nem pede pra eu ter a faculdade. Eu tô fazendo porque eu quero ter algo a mais. Aí que a galera, eu acho que pega e... Aí quit, sabe? Eu desisto. Se eu não me engano, eu já tinha visto em algum lugar vagas pro Google que pedem ou faculdade ou acho que é de 3 a 5 anos de experiência. Tu viu que o Rafa ele tá se candidatando pro Google, né? Ele acabou de sumir. 33 entrevistas no Exatamente, Google, eu sou profissional em fazer entrevista. Aí ele tem assim de 3 a 5 anos de experiência ou a faculdade. Então assim, muitas vezes para quem quer entrar no mercado é muito mais benéfico ter os anos de experiência do que desprender de toda a tua semana, o teu dia pra fazer aquela faculdade. Uma curiosidade, qual faculdade você tá fazendo? Eu tô fazendo análise e desenvolvimento de sistemas. Tá. E o Fê já fez eu alguma faculdade? Eu comecei a fazer ciência da computação, mas fiz só 6 meses. Tá. Não tive dinheiro pra pagar o resto, fiquei com dívida, fui pro SPC e... A realidade brasileira. A realidade brasileira. Aí desistiu do PHP e voltou pro Kung Fu. Aí eu pensei, o Hoje em Kung dia é Fu, pelo menos eu não professor de tinha Kung Fu. dinheiro, mas não me endividava. Aí parei com essa história e resolvi só trabalhar. Né? Então você só tentou fazer o ciência da computação. O meu foi só tentativa mesmo. tá. Do Rafa, ele até tá cursando o meu. Calma que não fechou 6 meses ainda. Ainda tô no período de 6 meses. Eu tenho bastante curiosidade de fazer uma faculdade pra complementar o que eu sei e pra aprender coisas novas, né? Porque a tecnologia, ela é cheia de coisas por aí que são interessantes, né? Que nem entender realmente como funciona o computador em si. Eu acho que nesse ponto... Em certos aspectos, a faculdade realmente é boa. Mas isso vai depender de pessoa a pessoa. O que a pessoa quer fazer, né? Em qual área se interessa mais. Se ela tá procurando ali mais para um trabalho. Então, são casos e casos, né? Mas, voltando agora um pouco mais para Avante, né? Falando agora um pouco do programa de estágio que a gente oferece, o que uma pessoa precisa saber para ela conseguir entrar no estágio e se dar bem dentro dessa área, que no caso é e-commerce, né? Primeira, já cortando todo mundo, a primeira pergunta pro Fernando
O que é VTEX, o que é e-commerce? Para o pessoal se contextualizar aqui na Avante. Tá, e-commerce é uma coisa bem ampla, né? Porque se a gente for levar ao pé da letra, qualquer coisa que a gente esteja fazendo comércio pela internet, a gente poderia dizer que é um e-commerce, concorda? Só que isso é muito amplo. O que é, assim, fica mais, assim, no imaginário popular? E-commerce é aquela loja virtual que você entra lá, tem produtos, você bota seu cartão de crédito, esse produto vai chegar na tua casa. Esse é o que está mais no imaginário. Mas, de novo, e-commerce pode ser tudo que você esteja transacionando ali, fazendo um comércio na internet. Indo para essa questão da loja virtual, a gente monta lojas virtuais para marcas. Então, você tem, como a gente tem aqui Copenhagen, a gente tem aqui outras marcas grandes, Morena Rosa, não, são diversos clientes grandes que a Avante tem, que a gente cria para essas marcas lojas virtuais. Criar essas lojas virtuais não é do zero. Por quê? Porque uma loja virtual ela tem um padrão, ela tem ali várias partes parecidas ou iguais. Todas têm uma home, que é a página inicial, todas têm uma página de produto, todas têm o carrinho. Então, a gente já tem uma base para começar essa loja. Quem nos fornece essa base é uma empresa chamada VTEX. Essa empresa ela dá essa base para a gente começar uma loja já de algo pronto e ela oferece toda uma infraestrutura, como assim, onde é que eu cadastro esse produto, onde é que eu vou cadastrar o meu estoque, onde é que eu vou fazer uma promoção ali de repente temporária, etc e tal. Então o VTEX é isso que fornece essa plataforma que a gente chama, plataforma para construir as lojas virtuais. Né? Traz todo o plano de negócios para fazer a compra online também, né? A segurança e tal. Isso, aí tem toda a questão que a plataforma te entrega ali toda a parte de cobrança, Engloba com segurança, coisa, tem muita, como tu falou, tem muita coisa por trás que a gente não tá vendo que engloba ali a questão do e-commerce que a VTEX te entrega, não é só a parte visual que a gente vê, né? Sim. Sobre a tua pergunta, o que uma pessoa precisa ter? Cara, a santa trindade da programação atualmente web, CSS, HTML, JavaScript. Entendeu? JavaScript, CSS, HTML. Porque, e bem, sabe? Eu acho que assim, se a pessoa sabe essas três tecnologias bem, todas as outras vêm automaticamente. Mas TypeScript. Se tu sabe bem JavaScript, o TypeScript é tranquilo de tu aplicar depois. Muitas vezes o problema que as pessoas estão tendo com o TypeScript não é nem do TypeScript, é a falta de entendimento do JavaScript. Entendeu? Mesma coisa, mas eu vou usar SAS, vou usar Styled Components. Cara, se tu souber bem CSS, essas outras formas são só formas de tu usar o CSS. Só questão de costume. Entendeu? Então, eu diria assim, não pula essas etapas. Aprende muito bem HTML, CSS e JavaScript. O resto é consequência. É igual, eu já vi muita gente falando que hoje em dia não tem necessidade de aprender HTML, porque os frameworks fazem tudo, só que se você tem um problema e você vai debugar, tá tudo em HTML. O que tu vai fazer se tu não souber HTML, CSS, enfim? Vai acabar caindo tudo nessas três linguagens. No navegador rodam as três, então volta tudo para isso em algum momento. Então, se você tiver bastante conhecimento, não, porque a pessoa vai achar que tem que estudar muito. Mas se você tiver um conhecimento sólido nisso, você está bem preparado. E isso é tipo algo que é de fácil acesso, tem muito curso bom, gratuito na internet. O problema, aí o Rafa até pode dar a opinião dele sobre isso também, é o hype, né, Rafa? Tipo assim, o cara ele tá ali, ele não quer mais aprender o CSS, HTML, JavaScript, porque o camarada só fala de React, o outro só fala de TypeScript, o outro só fala de whatever. O cenário hoje, para quem tá começando, ele assusta um pouco, né? Porque você vai começar e você vai entrar num vídeo de 50 minutos que o cara vai usar 12 tecnologias. Aí tu entra em desespero, o cara vai usar Git, ele vai usar AWS, ele vai usar... Enfim, ele vai escalar aquilo do melhor jeito possível. Mas não é assim que a gente começa, né? Sempre que tu quer começar, tu tem que começar da base. Então, mesmo que tenha todo esse hype, tudo isso em cima, a base continua sendo a mesma desde quando a gente começou, então... A dica é fazer um site de Kung Fu, galera. Cara, mas sabe que é assim, ó, comece fazendo um site de algo que você gosta, sabe por quê? Quando você tá fazendo uma landing page, né? Se tu tá fazendo de algo que você gosta, a programação, ela quase que, tipo, fica transparente pra você, porque você tá tão focado em fazer... Vamos supor assim, sei lá, você gosta de jogo? Vou fazer um site sobre o meu jogo favorito. Sei lá, não precisa pra fazer sucesso com o site, mas porque tu quer fazer. Sim. Cara, tu vai ficar tão focado naquilo ali que tu vai aprender, mas eu quero que isso aqui ande daqui pra lá.
Eu vou descobrir como é que em programação eu faço isso, sabe? Foi exatamente assim que eu comecei. Então, a dica é, tipo, se você tá começando, faça mesmo, coloca no Bitbucket. Gente, assim, uma dica, assim, não existe currículo melhor do que um bom Bitbucket, do que um bom GitHub, do que um bom Stack Overflow. Porque o que acontece? Só que assim, né, gente, aí também eu já vou dar a dica e dar a crítica. Não adianta também pegar esse projetozinho pronto que você faz durante o cursinho e colocar lá. Tenta fazer alguma coisa autoral. O projeto pronto é você fez uma Tribe, uma Lura, um Rocket City, fez aquele projeto pronto deles, colocou lá, legal, é o primeiro passinho. Você clonou o Spotify em 7 dias. Mas não dá pra só pegar essas coisas que você só clona no código. Tenta fazer uma coisa autoral, como assim, vai fazer um site de um jogo, um site Kung Fu, faz algo autoral, coloca lá. Não tem currículo melhor. De tu chegar numa entrevista, mostrar que você tem conhecimento nessas tecnologias básicas e mostrar, tá aqui, isso aqui eu fiz, é autoral, com erros ou sem erros, mas tá aqui o que eu consigo hoje, entendeu? Sim, falando de entrevista, quais são as principais coisas que você nota fazendo uma entrevista, assim, sabe? Quando você vai avaliar a pessoa, qual que é a dica pro pessoal que está prestes a fazer uma entrevista ou está procurando emprego e não sabe como que deve se portar dentro de uma entrevista? Assim, o preparamento, né, pra pessoa ser entrevistada. Tem coisas, assim, que as pessoas acham que não faz diferença ou não deveriam fazer, mas faz. Eu não vou ser hipócrita de falar, assim. Eu vou te falar o seguinte, assim, já aconteceu comigo. Eu vou fazer uma entrevista com a pessoa tá num ambiente mó barulhento, eu não consigo nem me comunicar com a pessoa, não consigo ver a pessoa, não consigo escutar a pessoa. Então tem umas coisas tão básicas, assim, que parece que não faz diferença, que faz, entendeu? Poxa, você vai fazer uma entrevista, vai para um ambiente mais quietinho, tá ligado? Ou tem muita gente em casa, não tem um ambiente, pede, pessoal, vou fazer uma entrevista agora, é uma oportunidade pra minha vida, entendeu? Tipo, Sim. Tenta arrumar ali o microfone, tem uma câmera, tenta abrir. Ajuda, cara. Sabe? A conversa, mostrar, tipo, que você tá ali, tá se importando. Principalmente se a outra pessoa tiver com a câmera aberta, né? Eu acho que isso aí tá vendo até com uma questãozinha de educação agora, né? Então, eu acho que essas coisinhas contam, pra mim conta, assim, não é que eu vou fazer uma listinha, o cara abriu a câmera, não abriu a conta, mas tem essa questão do, tipo, sabe? Tipo... Até a questão do tempo que a pessoa desprendeu pra se preparar, pra estar ali, pra aquela vaga. Então, assim, mostra que ela, pelo menos, ela tá se importando com aquilo que ela tá fazendo ali. Depois, tem um pouco do que o Rafa falou, tem algumas coisas que não é nem técnico, é assim, dá uma pesquisada na empresa que você tá se candidatando, eu sempre fiz isso, em empresas que eu fosse me candidatar. Vou me candidatar numa empresa de farmácia. Cara, eu vou lá, quem é essa empresa? O que ela faz? Para que ela vem? Tem alguma matéria dela na internet? Qual é o site dela? Tem alguém funcionário no LinkedIn? Cara, isso conecta a pessoa com o entrevistador, entendeu? Sempre funcionou para mim. Assim, em outras empresas que eu trabalhei, e eu já vi muita gente dando essa dica. Então, cara, prepara o ambiente que você vai fazer ali, leva com seriedade, tenta, né, fazer um negócio. Pesquisa sobre a empresa que você vai fazer, isso te conecta com o entrevistador, é bem legal. Outras coisas, assim, eu não estou nem falando muito do aspecto técnico, eu estou falando de aspectos gerais, assim, né? Sim. Outra coisa, assim, vai fazer uma entrevista, limite-se a falar, assim, tipo assim, concentrado no objetivo da entrevista. Tenta não perder o foco, sabe? Porque você vai perder, você vai só... Aí aqui é quase, tipo assim, gente, assim... Eu sei que tem o ideal e tem o real, cara. Eu tô falando aqui o real. Eu tô dando dicas, assim, reais. Sim. O ideal é o entrevistador não deveria se preocupar com essas coisas. Mas vai. Entendeu? São coisas que acabam influenciando ali, né? Então, tipo assim, não desvia o foco. Então, eu já fiz entrevista que tu pergunta alguma coisa sobre, tipo, beleza, como é que tu começou e tal. Aí o cara já quer falar do cachorro dele, já quer falar, pô, legal, tal, mas tu tem que entender também o outro lado do cara. Eu tô aqui com uma lista de 15 pessoas pra entrevistar, eu tenho aqui, tipo, um dia... Cara, não dá, sabe? Sim, não tem tempo. Quando tu entrar na empresa, você é o teu melhor amigo, nós vamos conversar, mas não dá, entendeu? Tipo... É o melhor quesito de desempate, né? Você se apresentar para uma vaga de um lugar legal, com tudo bem organizado, mostrando que você se importa com aquilo, ou um cara que, por exemplo, não se importa, então só abriu a câmera, tá jogado no sofá, faz muito mais sentido para um quesito de desempate. Então esse cara se importou muito mais em participar e apresentar uma imagem mais legal que esse outro. Acho que isso é bem legal. E assim, vamos ser realistas. Hoje em dia, o trabalho é remoto. Tu vai isso é inconsciente, tá? Não é que eu entre numa entrevista pensando isso. Tu vai entrar numa entrevista, o cara... minha internet! Um barulhão lá atrás, gente passando, cachorro lá dentro. Aí tu pensa assim, cara, como é que esse cara vai entrar numa reunião com um cliente? Como é que ele vai fazer uma dele?
Cara, passa na tua cabeça, sabe? Sim. Passa na tua cabeça. Ah, tá, mas de repente o cara não tem condição e tudo mais. Entendo, mas muitas vezes é uma questão de organização e não de condição financeira. Entendeu? Tipo, você ir pra um lugar mais quieto ou pedir pra quem esteja ao seu lado fique um pouco mais em silêncio por aqueles minutos ali, é uma questão de organização. Sim, vai muito da postura Sim. da pessoa. É. Dá pra Vai muito perceber. da postura, Então exato. aqui já são assim, ó, dicas básicas que fazem uma baita diferença, e como o Rafa falou agora, ali na frente talvez seja o critério de empate, de desempate, entendeu? Foco na entrevista, entendeu? Não perde o foco. Se você perder o foco, você está desviando o foco do entrevistador. Você deveria estar mostrando o seu melhor, o quanto você é focado, pá, e tal. E aí, cara, as perguntas técnicas, assim, uma dica que eu dou é: não é feio não saber, é tranquilo. O negócio é como você expõe isso no sentido assim, ó, você sabe o que é, sei lá, PHP 5, sei lá, o cara fez uma pergunta técnica. Não sei, não tive a oportunidade de estudar ainda, mas ó, eu vou atrás disso aí, te garanto que rapidamente eu vou aprender isso aí, tá bom? Sim. Beleza, já mostra que a pessoa é uma pessoa assim, ó, eu posso não saber, mas eu vou atrás, eu vou pesquisar. É o comportamento da pessoa diante desse problema. E eu sei que tem muitas pessoas tímidas, gente, é normal, é natural, eu sempre fui muito tímido na minha adolescência e tal, mas assim, por favor, assim, entrevista que você pergunta uma coisa e a pessoa fala sim, não, sim, não ajuda. É um robozinho. Não ajuda. Eu sei que tem pessoas tímidas, mas assim, gente, tenta se esforçar pra ajudar a elaborar um pouquinho mais as respostas e tal. É como eu falei, não saber tecnicamente não é o problema. É muito mais o jeito que você... Ó, não sei, mas te garanto que se eu entrar nessa vaga, eu vou atrás. Que aí você passa uma confiança. Pô, beleza, cara, eu também não sei um monte de coisa. Então, eu acho que as dicas são essas, assim, sabe? Falei demais até já. Não, mas foram muito importantes, né? Eu Sim. achei que foi bem pontual, assim, porque ela é bem abrangente, né? São dicas que se aplicam pra todas as tecnologias. É muito importante isso, né? Exatamente. Sim. São dicas de ouro, assim, sabe? Muito bom. É isso, assim, e a gente tem vaga para todas as áreas, né? Aqui a gente tem, e obviamente, assim, eu falei aqui em coisas que se aplicam a todos. Se é uma pessoa que vai ser contratada para uma vaga mais sênior, eu vou fazer perguntas técnicas mais difíceis. Sim. Se é um trainee, obviamente não tem a expectativa que eu tenho para um sênior, né? Sim, com certeza. Mas o comportamento da pessoa é 50%, né? Ah, cara, eu diria que sim, assim, os soft skills que a gente fala, né? O nomezinho bonito, assim, é tipo 50%, assim. Porque tecnicamente você aprende, você busca, você... Agora, tem coisas como essa questão... Agora que se é o contrário, não funciona. Porque se tu é uma pessoa introspectiva, entra num time, não fala com ninguém, faz tudo sozinha, não adianta, não consegue ficar. Hoje, todos nós, principalmente trabalhando remoto, a gente tem que ter uma habilidade mínima de comunicação. Sim. Não tem jeito, cara. Você não vai ter como você não se comunicar. E a gente trabalha em equipe. Então, tipo assim, você tem que... Não tem como ser solo. Não tem. Então, assim, tu pode ser o melhor programador do mundo, mas dificilmente você vai conseguir trabalhar numa empresa se você não conseguir se comunicar com ninguém, entendeu? Já é um tabu isso, né? Porque a galera imagina a programação com um cara sozinho no computador ali, mas na verdade tem uma galera envolvida, né? Quando eu falo que pros meus amigos que eu trabalho de e-commerce, né? Produzindo site de e-commerce, eles já imaginam que eu que fiz aquilo sozinho. Eu falei, não, são 500 pessoas ali fazendo parte, Sim. é todo um processo, né, até chegar na gente. Mas tá vendo que a gente faz daily todo dia, faz várias reuniões, às vezes com o cliente, pra estar entendendo a necessidade do cliente. Então, assim, você tem que com colega, né? Quantas vezes, tirar uma dúvida aqui, ajudar aqui, tô com esse problema, ajuda, papapá. O tempo todo, né? A gente falou sobre o fato de não saber qual é a melhor característica. É aquele cara que vai atrás, cara. Tipo, não saber, cara, não é normal não saber. Mas assim, saber, tipo, pergunta pra um, pergunta pro outro. O cara que vai atrás, cara... É comunicativo, né? Se você é comunicativo, consegue. E, tipo assim, ninguém tá pedindo aqui pra você ser o cara mais carismático do mundo, nada. É só saber, pelo menos, né, passar a mensagem ou perguntar alguma coisa. Sim. Isso na verdade, isso é algo mais perfil profissional, né? Como se você tem que se portar dentro de uma empresa. E não sobre como é você no pessoal, né? No pessoal, se você quiser, não precisa falar com ninguém, é solo.
Mas em questões profissionais, você tem que manter uma postura ali, né? Então a gente tá falando de outras coisas também agora. Tipo assim, de novo, assim, eu sei que tem muita gente que vai dizer, mas não deveria ser assim, não deveria ser assado. Mas sabe? Assim, tipo Sim, assim, você, não adianta. você tem que fazer um certo marketing pessoal de se vender Você no tem bom que sentido, de pensar dizer assim, ó, eu que- sei isso, gente, eu posso ajudar, eu posso Sim. colaborar, entendeu? Tipo, Pra finalizar, eu gostaria de perguntar se existe algum limite de idade, de perfil, pra alguém começar a estudar nessa área. Se é livre pra todo mundo. responde, Rafa, vai lá. Eu, pelo meu conhecimento da área, pelo que eu já vi até hoje, não. Na minha faculdade tem gente de 40, 50 anos começando agora. Mudando de outras profissões, saindo de uma engenharia para entrar agora em um desenvolvimento web, que é alguma coisa que as pessoas podem achar que é só para quem está começando ou para quem vai começar agora, a primeira carreira, vai começar a estudar isso. Não é assim. O mercado é muito grande, tem oportunidade para todo mundo. Então, eu já vi gente que era engenheiro, gente que era advogado, saindo e querendo mudar de área mesmo. Então, saindo e entrando num outro território totalmente diferente. Não tem nenhum problema com isso. Não, eu concordo, definitivamente não. A gente não é um trabalho físico no qual o jovem vai tomar alguma vantagem muito maior do que alguém. Então, definitivamente não. Eu acho que qualquer idade é idade para que seja começar ou seja trabalhar como desenvolvimento. Na verdade, é até uma profissão que traz muito conforto de você poder trabalhar da sua própria casa, de você, de repente, se tem uma necessidade horários, de né? locomoção, alguma coisa, poder trabalhar também. É bem Sim. acessível. É bem pra acessível, todo então mundo. definitivamente não. Acho Sim. que podemos, tipo, quebrar esse tabu, né? E qual é a característica principal que um programador deve ter? Curiosidade. Curiosidade, com certeza. É a fome de aprender, curiosidade e querer saber como é que as coisas funcionam. É bem simples. Como funciona, por que funciona, por que foi feito, quem que fez. Acho que é o mais importante de tudo. Ver o nome, quem comentou, xingar. Mandar mensagem. Amigão, linha 33, o que é isso aqui? O que você fez aqui? Eu tô muito Explica curioso pra isso saber. aqui. É isso então, galera. Eu acho que a gente pode encerrar com isso, essas dicas de como se portar numa entrevista. A gente viu também que pessoas aqui entraram de formas diferentes na área, mas todos chegaram meio que no mesmo caminho no final, né? Todos estamos juntos. Também vimos as oportunidades dentro da área de e-commerce, né? Eu acho que foi bem legal, né? Foi bem completo, Ótimo, bem assim. construtivo. Achei muito bom. Muito obrigada, meninos, por participarem. Valeu. Falou. Até o Fui. próximo.